Você sente que está cada vez mais difícil se manter de pé por muito tempo? Tem notado que suas pernas já não respondem como antes? Muitas vezes, acreditamos que essas dores são inevitáveis, que é normal o corpo começar a falhar com a idade. Mas essa ideia, repetida dia após dia, vai apagando algo muito importante: a esperança de voltar a se mover com confiança. Depois dos 60 anos, nossos músculos naturalmente perdem força. Isso por si só não seria um problema, se não viesse acompanhado de algo mais profundo: o medo. Medo de cair, de precisar de ajuda para tarefas simples. Medo de não conseguir mais sair sozinha, de perder a liberdade. E esse medo, silencioso, vai nos paralisando. Começamos a evitar movimentos por precaução. Passamos mais tempo sentadas e, sem perceber, isso nos enfraquece ainda mais. É como um ciclo invisível. As pernas doem, então evitamos andar. Mas, ao evitar andar, perdemos força. E ao perder força, sentimos ainda mais dor. Assim nasce a rigidez, o cansaço e aquela tristeza de não conseguir mais fazer o que antes era simples. Mas ouça com carinho, isso não quer dizer que está tudo perdido. Ao contrário, seu corpo ainda pode se fortalecer, com amor, com tempo, com passos pequenos. E o primeiro passo é entender que a dor nas pernas não é uma sentença, é um pedido de atenção. É o seu corpo dizendo: ainda posso te servir, se você me der uma chance. Neste vídeo, vamos falar com calma e clareza sobre o que você pode começar a fazer hoje mesmo para não deixar que essa dor roube algo tão precioso: sua autonomia. Você não precisa correr, não precisa ir para uma academia. Só precisa de um espaço na sua casa, alguns minutos por dia, e o desejo sincero de cuidar de si. Porque com constância, com carinho e com a ajuda de Deus, sim, é possível voltar a caminhar sem medo. Sim, é possível voltar a confiar nas suas pernas. E sim, o seu corpo ainda pode te levar muito longe. Você já sentiu aquele alívio momentâneo ao sentar-se após um tempo em pé e depois percebeu que levantar ficou ainda mais difícil? Muitas vezes, achamos que estamos ajudando o corpo a parar e descansar, mas há uma diferença importante entre repousar e ficar parada demais. Quando ficamos longos períodos sentadas, especialmente na mesma posição, nossas articulações se tornam mais rígidas, os músculos enfraquecem e o sangue circula com menos eficiência. E é aí que surge a dor. Não porque você fez algo errado, mas porque fez nada. Um dos erros mais comuns é acreditar que o repouso absoluto vai melhorar a dor. Mas, para quem tem mais de 60 anos, ficar muito tempo parado pode ser o início de uma perda progressiva de força, de equilíbrio e de autonomia. Nosso corpo precisa se mover, mesmo que devagar, mesmo que com cuidado. A rigidez só se vence com movimento suave e constante. Outro engano é o uso frequente de analgésicos sem acompanhamento. Eles aliviam a dor por um tempo, mas não resolvem a causa. É como colocar um pano sobre uma goteira. A água para de cair por fora, mas por dentro o problema continua. E quando a medicação passa, a dor volta, às vezes até pior. E tem mais um detalhe que parece pequeno, mas pesa no corpo todo: o calçado errado. Chinelo mole, sapato gasto, salto baixo com pouca firmeza, tudo isso muda a forma como você pisa. Aos poucos, afeta seu joelho, seu quadril e sua coluna. O corpo se adapta à pisada, e muitas dores que parecem estar nas pernas, na verdade, começam nos pés. Sem falar naquela cadeira macia, a favorita da casa, aquela em que você se afunda, relaxa, quase adormece. Pode ser confortável, mas muitas vezes é traiçoeira, porque deixa a coluna sem apoio, os joelhos em posição incorreta e os músculos sem nenhum esforço. Quando você tenta levantar, é como se o corpo pesasse o dobro. Esses pequenos hábitos do dia a dia, que parecem inofensivos, vão silenciosamente enfraquecendo seu corpo. Mas ao perceber esses detalhes com carinho e atenção, você começa a enxergar onde pode haver mudança. Porque cada pequeno ajuste, quando feito com amor e constância, já é um passo de volta à força que existe em você. Às vezes, a gente sente um cansaço nas pernas, uma dificuldade para levantar do sofá, mas não sabe ao certo se isso é só uma fadiga passageira ou se já é sinal de algo mais profundo. Existe uma forma simples, segura e reveladora de perceber como está a força das suas pernas: o teste de sentar e levantar. E não se trata de competir com ninguém. Trata-se de escutar o que seu próprio corpo tem a dizer. Imagine que você está sentada em uma cadeira firme, com os pés bem apoiados no chão. O teste é: em 20 segundos, quantas vezes você consegue se levantar completamente e sentar de novo, com segurança, sem usar as mãos? Para muitas pessoas acima dos 60 anos, esse simples movimento revela muito mais do que parece. Se levantar exige coordenação, força,
equilíbrio e confiança. E quando esses elementos estão frágeis, o corpo avisa. Talvez você consiga fazer 2 movimentos e já sentir as pernas tremerem. Ou talvez nem consiga se levantar sem apoio. Isso não é motivo para vergonha. Ao contrário, é uma oportunidade de perceber que algo precisa de cuidado. O importante não é o número de repetições. O importante é o que esse esforço revela sobre sua mobilidade atual. Se durante o teste você sente dores fortes, desequilíbrio ou medo, pare com carinho. Não apressa. Esse teste não é uma prova, é um convite. Um sinal de que talvez o corpo esteja pedindo mais movimento, mais atenção e mais paciência. E se você falhou no teste, respire fundo. Isso não quer dizer que perdeu a força para sempre. Significa apenas que é hora de começar a cuidar de você com mais presença, com mais suavidade, com mais amor. Porque não importa quantas vezes você se levantou hoje. O que importa é que decidiu tentar. E isso, por si só, já é uma forma de vitória. Com pequenos passos, com práticas adaptadas, com fé e constância, seu corpo pode reencontrar a firmeza que parecia perdida. E cada tentativa, mesmo que difícil, já é um caminho de volta à sua força. Há movimentos tão simples, tão delicados, que passam despercebidos, mas que têm um poder enorme de transformar. Um deles é o que chamamos de levanta e anda consciente. Não é uma caminhada rápida, não é um treino pesado. É um gesto de reconexão com o próprio corpo. E pode ser feito em qualquer corredor da casa, mesmo que você só tenha alguns passos de espaço. A proposta é caminhar lentamente, com atenção plena. Imagine que a cada passo você está acendendo pequenas luzes dentro das pernas. Ao levantar o pé, pense no equilíbrio. Ao colocá-lo de volta no chão, sinta o apoio firme. Os braços soltos ao lado do corpo, o peito aberto como se estivesse carregando um copo de água sobre ele. A coluna é ereta, mas sem tensão. Cada passo é um convite à presença. Não se trata de andar rápido, mas de andar sentindo. Esse exercício, feito por apenas 2 minutos ao dia, ativa a circulação, estimula o sistema nervoso e desperta a musculatura de forma gentil. Mesmo quem tem artrose, prótese ou sente dor no joelho pode fazer. Basta adaptar. Caminhe segurando-se na parede ou faça o movimento com passos mais curtos. Se estiver difícil se equilibrar, fique parada, mas mantenha o foco no alinhamento do corpo, como se estivesse prestes a dar um passo. Esse também é um treino poderoso. Talvez no começo pareça bobo, quase inútil, mas com o tempo você começa a notar. As pernas respondem melhor, o andar fica mais estável e até a respiração se acalma. Porque o segredo não está na quantidade, nem na velocidade. Está na repetição com presença. Está no gesto feito com amor. A constância transforma. E esses 2 minutos diários, quando feitos com dedicação, se tornam um momento sagrado do dia. Um reencontro silencioso entre você e suas pernas. Entre você e sua liberdade. É aí que a energia começa a voltar. Passo a passo. No seu tempo. No seu ritmo. E com a bênção de Deus, cada passo conta. Durante muito tempo, ouvimos que sentir dor nas pernas, perder força ou ter dificuldades para andar são consequências inevitáveis do envelhecimento. É a idade, dizem. Como se isso bastasse para aceitar a dor como parte da vida. Mas essa ideia, repetida em silêncio, se transforma em um bloqueio, porque faz parecer que não há mais o que fazer. E isso simplesmente não é verdade. A dor é uma linguagem do corpo, um pedido de atenção. Não é o fim, é um sinal. E por mais que a idade traga mudanças naturais, ela não tira a capacidade de melhorar, de fortalecer, de voltar a se mover com mais firmeza. Em muitos lugares do mundo, há mulheres com 70, 80, até 90 anos, que continuam caminhando com leveza. No Japão, por exemplo, o hábito diário de alongar o corpo, de manter o movimento mesmo que mínimo, faz com que muitas idosas realizem suas tarefas sozinhas, com autonomia e dignidade. O que envelhece rápido não é o corpo, é a falta de uso. Quando deixamos de nos mover, quando passamos dias inteiros sentadas, o corpo entende, não preciso mais de força. E ele começa a desligar o que não é usado. Mas isso pode ser revertido, porque o músculo volta a responder quando é estimulado com suavidade. O equilíbrio pode ser treinado. A firmeza nas pernas pode ser reconquistada. O problema é que, muitas vezes, a gente acredita mais na limitação do que na possibilidade. São crenças que aprendemos cedo, que depois de certa idade tudo piora, que não adianta tentar. Mas isso não é destino. É apenas uma história que nos contaram, e que podemos reescrever com paciência, cuidado e fé. Acredite, você ainda pode recuperar muita da sua mobilidade, mesmo que tenha dores.
mesmo que use prótese, mesmo que o médico tenha dito que era para evitar esforço. Porque há uma diferença entre forçar e cuidar. Cuidar é respeitar o seu ritmo. E dentro do seu ritmo, há espaço para o progresso. Com a ajuda de Deus, com pequenos gestos diários, com a coragem de não aceitar a dor como algo definitivo, você pode descobrir que ainda há muito que caminhar e que a idade não é um obstáculo. É apenas o tempo dizendo: agora, faça por você, no seu tempo, do seu jeito, mas não pare, porque onde há movimento, há vida, e onde há vida, ainda há caminhos para percorrer. Às vezes, o que mais pesa não é a dor no corpo, mas o medo no coração, o medo de cair, de não conseguir levantar, de passar vergonha diante dos outros. E esse medo, mesmo quando não é dito em voz alta, se aloja dentro da gente. Ele se esconde nos pequenos gestos, no passo mais curto, no apoio constante em móveis, na recusa em sair de casa. O corpo sente e começa a reagir com rigidez, com tensão, com mais dor. Há quem tenha sofrido uma queda no passado e nunca mais conseguiu caminhar do mesmo jeito. O trauma fica guardado e toda vez que se tenta um novo movimento, o corpo lembra. Lembra da insegurança, do susto, da dor e trava. Não porque não tenha força, mas porque tem medo. E o medo é uma força poderosa. Ele protege, mas também limita. Ele cuida, mas também paralisa. Outras vezes, o bloqueio vem de dentro, sem uma causa específica. É como se a vida tivesse parado. Uma tristeza que não se explica, um vazio que vai crescendo, e de repente, até levantar da cama se torna difícil. A dor nas pernas, então, não é apenas física. Ela é o reflexo de um corpo que carrega pesos invisíveis. A falta de direção, o luto, a solidão. Tudo isso pode se transformar em dor. E aqui é importante lembrar, o movimento é mais do que exercício. É expressão. Quando o corpo se movimenta, ele também libera emoções. Ele solta o que estava preso. Ele reencontra caminhos por dentro e por fora. Liberar o corpo é, muitas vezes, desbloquear a alma. Por isso, não se julgue se hoje está difícil. Não se cobre se os passos estão lentos. O que importa é reconhecer que cada tentativa de se mover é, também, um gesto de cura. E que mesmo com medo, mesmo com dor, é possível retomar o caminho. Com apoio, com afeto, com fé. Porque não é só o corpo que precisa de movimento. É a vida inteira pedindo passagem. E ela começa, de novo, com um pequeno passo. Mesmo que tremido, mesmo que tímido. Ainda assim, um passo em direção à liberdade. Nem sempre é fácil encontrar motivação para se exercitar. A dor, o cansaço, o medo de se machucar, tudo isso pesa. Mas se fortalecer o corpo não precisasse ser difícil, cansativo ou doloroso, e se os pequenos gestos do dia a dia, feitos com consciência e carinho, já fossem uma forma poderosa de cuidar de si, a verdade é que, com pequenos ajustes na rotina, é possível recuperar firmeza, equilíbrio e confiança sem sair de casa. Comece observando os momentos em que você já se movimenta, ao levantar da cama, ao ir até a cozinha, ao se sentar à mesa. Cada uma dessas ações pode ser transformada em um pequeno exercício. Levantar devagar, sem pressa, mantendo a coluna ereta. Subir um degrau com apoio, sentindo o movimento do corpo. Até mesmo escovar os dentes em pé, com os pés bem firmes no chão, já ativa os músculos do tronco e das pernas. Esses gestos, repetidos todos os dias, são o que chamamos de exercício invisível. Não precisa trocar de roupa, não precisa equipamento. Só presença, só intenção. Só constância. E o melhor é que eles se adaptam a você. Se sente dor nos joelhos, mantenha as pernas mais retas. Se tem dificuldade para se equilibrar, use o apoio de uma parede ou de uma cadeira firme. O importante é manter o corpo ativo, sem sofrimento. A casa, que muitas vezes parece um lugar de descanso absoluto, pode se transformar em uma aliada da sua saúde. O corredor vira espaço de caminhada lenta. A pia da cozinha vira apoio para alongamento. A escada pode ser um treino, mesmo que você só suba um degrau por vez. E se um dia estiver mais cansada, tudo bem. Faça menos, mas não pare. Porque é no hábito, e não no esforço, que mora a transformação. O corpo responde ao cuidado diário. E cada pequeno movimento, mesmo que pareça simples, é um sinal de que você está viva, presente, capaz. Com carinho, com calma, com fé, sua rotina pode se tornar o seu maior tratamento. E a cada dia, você estará mais perto de sentir o corpo firme, estável, confiante, do seu jeito, no seu tempo, sem pressa, mas com propósito. Dona Lourdes tem 72 anos. Durante muitos anos, sentia dor constante nas pernas.
Subir escada se tornou impossível. Caminhar até a padaria era um desafio. E o pior não era a dor física, mas a sensação de estar presa dentro de um corpo que já não respondia. Sentia-se um peso para os filhos. Evitava sair de casa. Aos poucos, foi perdendo a vontade de tentar. Um dia, durante uma visita do neto, ela ouviu algo que a tocou profundamente. O menino, com a inocência que só as crianças têm, olhou para ela e disse: "Vó, quando você vai brincar comigo no quintal?" Aquela pergunta simples acendeu algo dentro dela. Uma saudade da própria liberdade. Um desejo de voltar a ser ativa, mesmo que devagar. E foi ali que tudo começou. Ela não tinha academia, não tinha equipamentos, mas tinha um espaço pequeno no quintal e uma cadeira firme. Com orientação, começou a fazer movimentos suaves por apenas 10 minutos por dia. No início, eram 3 repetições. Depois, 5. Com o tempo, as pernas começaram a responder. A rigidez foi diminuindo. A confiança foi voltando. E o mais bonito, o sorriso também. Hoje, Dona Lourdes caminha até o mercado sozinha. Não rápido, não sem esforço, mas com dignidade, com leveza, com fé. A caminhada no quintal virou um ritual, um momento só dela. Às vezes, o neto caminha ao lado. Outras vezes, ela vai sozinha, olhando o céu, agradecendo cada passo. Ela diz que o que mais aprendeu nesse processo foi paciência, que nada muda de um dia para o outro, que o corpo precisa de tempo, de constância, de afeto, e que a fé, mesmo pequena, pode mover muito mais do que as pernas. Pode mover a vida inteira. A história de Dona Lourdes não é um milagre, é um exemplo de que, com amor, com orientação certa e com desejo sincero de cuidar de si, é possível transformar dor em movimento, medo em coragem, fraqueza em força, e que 10 minutos por dia, quando feitos com alma, podem mudar o rumo de uma vida, passo a passo, com ternura, com esperança e com a bênção de continuar caminhando. Clique no vídeo que estão recomendando agora.